Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todas vocês. Eu quero nesta manhã deixar alguns versículos da palavra do Senhor para a nossa edificação. Primeiro eu vou ler aqui em Provérbios 16:32, que diz assim: Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte lança-se no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Aqui está falando sobre domínio, né? Do domínio próprio, que nós temos que ter domínio sobre a nossa ira, sobre o que falar com as pessoas, porque não devemos falar tudo o que pensamos, né? Às vezes a pessoa não está disposta a ouvir o que você quer dizer, ou a pessoa não está preparada a ouvir os seus pensamentos, né? O que você, a sua opinião, porque muitas vezes não queremos ouvir a opinião do outro. Se não for perguntado, se não for solicitada, não devemos dar nossa opinião em algo que não nos cabe, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina a ter domínio próprio, a ter domínio sobre nossas palavras, sobre nossas ações, sobre o nosso corpo, sobre tudo. A palavra do Senhor, ela ensina desse jeito. Aqui em Eclesiastes 8:5 diz assim: Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo o propósito há tempo e modo, porque o mal do homem é grande sobre ele. Né? Aqui está falando sobre tempo, que tudo vem na medida possível que o Senhor ele nos envia. Né? Aqui está falando de tempo e modo. Tudo é um tempo determinado, tudo existe um propósito por Deus, né? Nada que passamos na nossa vida é por acaso, sempre existe um propósito de vida, um propósito de experiência que lá no futuro você pode usar a sua experiência para ajudar outras vidas a buscar o Senhor, como deve agir nas suas ações, na sua maneira, no seu modo, no seu tempo, né? E aqui em Daniel, deixa eu ver se eu... Em Daniel 4:2 diz assim: Pareceu-me bem fazer, conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Qual grandes são os seus sinais e qual poderosa as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração, até que o Senhor volte. Né? Aqui tá falando sobre o edito do rei, o sonho de uma árvore, grande a sua loucura, né? Que Daniel, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, e o Senhor deu sabedoria a Daniel, né? Para entender os propósitos que o Senhor tinha naquele tempo, como nos dias de hoje. O Senhor tem nos dado sabedoria para entender alguns propósitos que às vezes nós não entendemos. Vem coisas sobre nós que nós não entendemos. Como assim, ontem eu tinha uma prova para fazer, e minha prova começa às 8 horas da noite, mas meu marido queria sair 7:30 de casa para ir me deixar para fazer essa prova. Só que eu sou assim, eu gosto de chegar uns 30 minutos antes no local de qualquer coisa que eu for fazer. Eu gosto de estar ali sempre antes. E aquilo me atribulou, me dava assim eu dizia, como é que pode? E eu dizia assim, não, mas eu vou de
de trem. Ele, não, você não vai de trem, eu vou lhe deixar. Aí eu disse, tá bom. Isso é mais um exemplo de um domínio próprio, porque eu tive que esperar ele no tempo que ele queria ir, no tempo que ele podia sair. E aquilo me... Ai, quem é acostumada a chegar sempre no local cedo, quem me conhece sabe que eu sempre chego assim no local, se eu chegar atrasada, porque realmente alguma coisa aconteceu. Mas isso é uma parte de um domínio que o Senhor ele nos ensina cada dia. Ter o domínio próprio do nosso corpo, das nossas ações, das nossas emoções. E aquilo me deixava... É ensinamento da parte do Senhor. Cada dia nós somos ensinados um pouquinho mais, né? O Senhor ele nos ensina de uma maneira especial. Nosso Deus é um Deus de detalhe. Cada dia eu me alegro mais de saber que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Realmente, nosso Deus é um Deus de detalhe. Ele cuida assim no mínimos detalhes que nós nem imaginamos. O Senhor cuida. Ele cuida. Aleluias. O nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus, aleluias, tardio em se irar, um Deus poderoso, um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que mandou o seu Filho para morrer por nós, ali naquela cruz. E aqui em Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e a toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluias, o Senhor ele nos deu o poder e autoridade, né, para pisar em serpentes e escorpiões. Aqui fala disso, que o Senhor ele nos deu autoridade, domínio, né, para que nós possamos fazer isso, porque o Senhor entregou em nossas mãos. E cada dia assim que eu leio essa palavra, eu me, como é que eu digo, cria assim um novo ânimo, porque é um manual diário, é um manual de vida, que tudo que está acontecendo na humanidade no tempo atual, tá aqui na Bíblia, o Senhor tem nos ensinado. É tão incrível, assim, é um Deus de detalhes que ele deu para os seus discípulos, os seus profetas escreverem há 2000 anos atrás todas essas palavras para que nós possamos hoje levar, né, conosco, guardar na tábua do nosso coração. Aleluias. Oh, Espírito Santo, eu vou ler aqui em João 1:29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do que eu disser: após mim vem um varão antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizar com água, que era no tempo que João Batista, ele pregava no deserto para as pessoas, e ele estava anunciando a vinda de Jesus, né, que João Batista, ele batizava com água, mas vinha um que batizaria com o Espírito Santo, né, que faria descer do céu o poder de Deus. Que palavra! Aleluias! E aqui em João 1:50 diz assim: Jesus respondeu, disse-lhe, porque te disse, vai-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Aqui está falando sobre os primeiros apóstolos,
de Jesus, né? Que o Senhor, ele deu autoridade aos apóstolos, que coisas maiores eles ainda farão. Por amor do Senhor, o Senhor entregou toda a autoridade, todo o domínio em nossas mãos para que nós possamos pisar em serpentes e escorpiões, expulsar os demônios que vêm nos atentar, porque nós somos soldados de Cristo, somos guerreados, somos atribulados todos os dias. Não tem um dia, aleluias, que nós não sejamos atribulados. Eu vou ler aqui em Salmos 94, deixa eu ver aqui. 94, 18, que fala assim: quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações recrearam a minha alma. Eu li certo. Aqui tá falando sobre domínio, né? Sobre domínio, sobre a benignidade do Senhor, que susteve, né? Pela justiça de Deus contra os malfeitores. O Senhor, ele assim, ele disse que nada nos faltaria, né? Porque nós entramos numa batalha, numa luta, mas ele não deixa nós lutarmos sozinhos, né? Ele permite que algo venha sobre nós para que nós possamos entender qual é o poder, a grandeza do seu poder na nossa vida, né? Para que nós possamos entender quem é o Deus de Israel, quem é o Deus que formou os céus e nos criou, né? Eu vou ler aqui no Salmo, deixa eu ver aqui, no Salmo 36, deixa eu ver o que tem aqui, em Salmos 36. Uh, 36, 7, que diz assim: qual preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os fará beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Né? Aqui está falando da benignidade do nosso Deus, o refúgio que está em nosso Deus. Ele salva os retos de coração, né? Aqueles que têm lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? E o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos dá força, ânimo, aleluias. E aqui em Salmo 101, 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo os que andam num caminho reto, esse me servirá. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios, né? Aqui Davi falando para Deus, né? Então que nós possamos ter essa mente, esse pensamento diante do Senhor, porque tudo que vem sobre nós é para o nosso crescimento, é para o nosso crescimento espiritual, material, que nós possamos estar ligados com o Senhor, né? Que o Senhor diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado nos céus, né? E que possamos entender qual é a vontade do Senhor em nossas vidas, saber que o Senhor, ele foi preparar o lugar para nós, para que nós possamos, aleluia, cear com ele naquele grande dia, poder estar, aleluia, que alegria será, né? E nós vemos cada dia estar se aproximando a volta de Jesus, né? E que alegria será para muitos que guardaram as suas vestes, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro até o fim, que suportou
a tribulação, a angústia até o fim, por amor do Senhor, né? Até os dias de hoje, que nós possamos estar atentos com o Senhor. E o Senhor fala aqui em Marcos 11:25, diz assim: e quando estiveres orando, perdoai, sedes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará a vós, né? Por isso que todas as coisas que, assim, se a pessoa fizer algo assim contra mim, eu entrego nas mãos do Senhor. Eu sei que é difícil a gente seguir assim a reta, mas é o que a palavra do Senhor ensina a cada dia, que nós possamos estar descansando no Senhor, que essas palavras,